Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos nossa aula de matemática, certo? E vamos trabalhar com o nosso livro didático hoje. Vamos trabalhar a ideia de adição, ideia de subtração, tá bom? Vamos lá. Pegue aí o seu livrinho de matemática, certo? Vai lá, corre lá, rapidinho, pega lá, abre na página. Olha só, as páginas que nós vamos usar. Essas páginas aqui, ó, certo? Páginas 74 e 75. Essa é as páginas de abertura da unidade que começaremos a trabalhar agora, tá? A unidade 4. E o título dela, As 4 Operações Fundamentais. Como eu falei para vocês, nessa unidade aqui, nós vamos trabalhar as ideias das operações, tá bom? Das operações matemáticas. Hoje nós começaremos com a ideia de adição e a ideia de subtração, tá certo? Vamos observar aqui essas imagens. Aqui nessa primeira página 74, a gente tem o desenho da barraca, temos o vendedor, aqui tem uma plaquinha, olha só o que diz aqui, biscoito da sorte. E aqui a gente vê as bandejas de doces, de biscoitos que ele está vendendo, tá bom? As duas mães chegam, desculpa, a mãe e a criança chega lá próximo à barraca já para comprar o biscoito e a mãe tem uma conversa com a filha, lá bem pertinho do vendedor. Ela diz assim: quantos biscoitos da sorte você e seus 4 amigos vão comer no lanche? Ao observar isso aqui, a menina já vai ter que fazer uma operação, certo? Ela vai ter que saber quantas pessoas vão comer esses biscoitos. Vai ser 4 crianças e ela. Então, no total, vão ser 5 crianças. E a mãe perguntou a ela também quantos biscoitos cada uma vão comer. E ela decidiu, ela respondeu: acho que vamos comer 3 biscoitos cada um. Então, nesse caso, olha só, observa aí. São 5 crianças, ela e os 4 amigos, certo? E cada um vai comer 3 biscoitos. Ela vai comer 3 e cada amigo vai comer mais 3, tá certo? Ela já decidiu isso de cara. E aí, você sabe quantos biscoitos vão precisar para essas 5 crianças se alimentarem com 3 biscoitos? Vão ser necessários a mãe comprar quantos? Descobriu? Pensou? Olha só. Vão ser 15 biscoitos. Porque são 5 crianças, cada uma vai comer 3, tá bom? E olha só, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar uma bandeja dessa aqui, certo? Vamos pegar aqui essas bandejas e vamos ver quantos biscoitos tem cada um. Vamos lá, começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma bandeja dessa, ela tem 8 biscoitos. E olha só o que ela decidiu. Se cada um vão comer 3, quantos biscoitos, quantas bandejas de biscoitos ela vai ter que levar para casa? Para 5 crianças, todas elas, cada um comerem 3. Me diz aí. A gente já observou, eu acabei de falar aqui com vocês que vai ser necessário 15 biscoitos. Uma bandeja tem 8. Então, para que dê no total de 15 biscoitos, quantas bandejas a mãe terá que levar para casa? Pensa rápido. Aqui tem 8, então, e se ela pegar outra bandeja, vai ficar com quantos? Com 16. Só uma bandeja não daria porque faltaria. Então, ela teria que levar 2 bandejas de biscoitos para que desse suporte para as 5 crianças, não é isso? E olha a conversa que elas tiveram aqui, ó. Bem aqui, ó. Esses balões aqui, ó. Então, 2 bandejas são o suficientes. A mãe decidiu, né? E a menina, muito esperta, ela pensou e ela decidiu: oba, então eu vou ficar com o biscoito que sobrar. Só em a mãe dizer que levar 2 bandejas, ela já percebeu que no total teriam 16 biscoitos. E quando cada criança comesse 3,
ela também já sabia que seriam 15 biscoitos. Então, se ela ia levar 16 e o necessário seria 15, certo? Então, já ia sobrar 1. E olha o pensamento dela aqui quando foi para casa. Uau, ainda nem comi os biscoitos e já estou com sorte. Me diz aí, por que a criança já decidiu logo que já está com sorte? Só em ter comprado os biscoitos da sorte, ela nem precisou comer. Raciocina aí, me diz. Isso mesmo, porque ela vai ganhar ainda um biscoito a mais do que aquele que ela já tinha planejado para ela e para os amigos. Certo? Isso aqui, ó, ela usou o quê para decidir tudo isso? Tanto a ela quanto a mãe. Elas usaram operações matemáticas, rápidos, de cabeça, certo? Ela contou quantas crianças tinham, quantas crianças iam comer tantos doces, certo? E quantos doces precisaria para dar o suporte para todas as crianças. E isso ela usou o quê? Para todo esse raciocínio, para todo esse cálculo, operações matemáticas, certo? E vamos começar aqui com a adição. Olha só. Você sabe o que é adicionar? Você tem ideia do que é isso? Então, para começar a trabalhar com vocês a adição, eu vou começar aqui dando logo um exemplo, tá? Esse exemplo aqui tá no livro didático de vocês, na página 76. Olha só. Vocês têm aqui 2 potes de vidros. Olha o que diz aqui no livro de vocês. Vou fazer a leitura aqui, tá bom? Para vocês. Sérgio, ele colocou todas as bolinhas de gude que tinha em 2 vidros. Bem aqui, ó. 1, 2. 12 bolinhas em um vidro, esse primeiro aqui. E 20 bolinhas em outro vidro. Como você pode fazer para calcular a quantidade de bolinhas de gude que o Sérgio tinha? Ele tinha uma quantidade que ele tinha. Quantos ele tem? Hein, gente? Ele tinha uma quantidade, agora ele organizou. Ele colocou 12 em um vidro e 20 em outro. E aí, quantas bolinhas de gude o Sérgio tinha? O que você pode fazer para descobrir o total de bolas que ele tem? Pensa rápido e me responde. Olha só. Primeira possibilidade é a possibilidade de juntar. Ele vai pegar um pote e colocar junto a mesma quantidade junto do outro. Olha só, aqui ele tem as 12 e aqui ele tem as 20. Vamos ver quanto é que ficou? Olha só. Juntou, ficou tudo dentro de um pote. Vamos lá. Que as 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Quando ele juntou as 12 com as 20, ele ficou com 32. Ele percebeu que ele tinha 32 bolinhas de gudes no total. O que ele fez aqui? Ele adicionou, ele fez uma adição, porque ele juntou, ele pegou a quantidade menor e juntou com a outra parcela de quantidade, que é a quantidade maior, e colocou tudo em um único pote. Ele pôde perceber quantos é que ele tinha, tá certo? E olha só, e a gente pode representar isso através de uma continha, certo? É uma expressão. E para poder a gente simbolizar isso, a gente tem que usar esse símbolo aqui, ó. Você conhece? Você já viu ele em algum lugar? Hein? Olha só. Parece uma cruz, não é? Tem gente que vai dizer logo de cara, é o mais. Outra gente vai dizer é uma cruz. Ele é um desenho, ele é um sinal que tem o formato de uma cruz e o nome dele é mais. Por isso que tem muita gente, eu acho que vocês já ouviram falar, pessoas dizem assim, essa continha é demais. Mas não é uma continha demais, a continha é adição, ela é uma adição, mas dentro da adição se usa o sinal
mas, tá certo? A adição é a operação, mas é o sinal em que é usado. E olha só como é que vai ficar. 12, quantidade que tinha no primeiro pote, mais o símbolo da nossa operação de adição, e 20, que quando ela juntou ficou o quê? Igual. Aqui, ó. Esse também é mais um símbolo que faz parte das nossas operações. Todas as operações que nós usamos, que nós fazemos todas as operações fundamentais, certo? Nós utilizamos para saber o resultado, o sinal igual. Isso aqui significa, o nome dele é igual, certo? Então, primeira quantidade, 12, mais 20, a segunda quantidade, igual a 36, que foi o resultado que a gente conseguiu quando juntou as duas quantidades de bolinhas. Aí aqui a gente tem uma adição, certo? Uma operação de adição. Vamos continuar um pouquinho. Vamos ver aqui, ó, mais um exemplo. Vou ler o enunciado aqui no livro para vocês, tá bom? Joana, observa bem aqui, ó. Joana gosta muito de suco de laranja. Veja a quantidade de laranjas que ela comprou na feira de hoje. Vamos contar juntos? Vamos lá, conta aí comigo. Vamos ver aqui quantas laranjas a Joana comprou para poder fazer suco. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E ao contar isso aí, você já vai poder responder a questão A, certo? Ela pergunta assim, quantas laranjas ela comprou ao todo? Quantas foram? Quantas laranjas foram? Que a gente acabou de contar. Isso, foram 18 laranjas. Então, responde aí essa questão no seu caderno, tá bom? 18 laranjas. Agora, nós temos a questão B. Que adição podemos fazer para calcular esse total de laranjas? Olha, existem duas adições que a gente pode fazer aqui, certo? Diferente lá das bolinhas de gude, as quantidades já estavam separadas. Não, aqui as quantidades estão juntas. Nós aqui vamos transformar. Observando esse desenho aqui, o que você acha? Que tipo de continha dá para a gente fazer aqui? Pensa, me responde. Olha só, vamos aos exemplos. Olha o que a gente tem aqui, ó. Aqui eu comecei separando em grupos de 3. 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, e mais 3, 15, com mais 3, 18. Eu fui sempre acrescentando mais 3, que chegamos à quantidade de 18, que a gente sabia que era a quantidade de laranjas que a Rebeca tinha, a Joana tinha comprado para fazer o suco, né? E olha só como é que pode ser representado essa adição. Tá vendo? 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 dá igual a 18. A gente foi substituindo aqui, ó, os desenhos, a quantidade pelo número. E sempre como a gente ia colocar mais laranjas, então a gente vai representar com o sinal mais, certo? Ou então a gente pode trabalhar de outra forma. Olha só, aqui nós trabalhamos separando, contando por colunas, certo? Colunas é o que estava, a quantidades que estavam na vertical, organizadas em pé, uma em cima da outra. Já aqui nesse outro exemplo, nós vamos fazer adições organizando, contando pelas linhas, certo? Pela horizontal. Olha só, 6, quantidade que estava em cima, mais 6, que ficou 12, não é? Com mais 6, que encontramos a quantidade. Chegamos à quantidade que ela tinha comprado, 18. E olha a operação que a gente pode usar para representar. Olha só, 6, quantidade de cima, mais
6, a quantidade do meio, mais 6, a quantidade que está embaixo. Nós chegamos ao resultado que 6 mais 6 mais 6 é igual a 18. E você sabia que essa operação ela também pode ser transformada? Ela também pode mudar para uma operação diferente? Sim, ela pode mudar para multiplicação, certo? Olha só, que o resultado também não vai mudar. Aqui, como não mudou 3 vezes, 6 vezes o 3, olha, o 6 se repetiu 3 vezes, o 6 vezes o 3 foi repetido, certo? E aqui o 3 vezes foi repetido o 6. E o resultado continuou o mesmo, tá bom? Ó, isso aqui a gente vai estudar futuramente, um futuro bem próximo, tá bom? Mas aqui eu coloquei o exemplo para vocês vão ver isso também no seu livro. Tem essa questão aqui, é outra opção, certo? Na questão B, são as adições que você pode fazer essa ou essa. São dois exemplos de adição. E a questão C pergunta assim, ó, por meio de multiplicações, também podemos calcular o total de laranjas. Indique esse total usando multiplicação, que pode ser essa ou essa, que você vê que o resultado é o mesmo, tá bom? Faz aí no seu livrinho. E olha só, pense bem que sempre, quando a gente quer, como é que você vai descobrir quando uma operação, quando uma situação, problema, ela é adição? Existem alguns termos, algumas ações, algumas coisas que acontecem naquele problema, naquela situação, que você tem que observar, que é o que vai garantir que você vai perceber se aquela operação ela vai ser de adição. Geralmente, a adição está relacionado a agrupar. Quando você pega os grupos juntos, lembra das bolinhas que a gente pegou, elas estavam separadas, as quantidades nos potes, e juntamos, a gente agrupou. Acrescentar, lembra que eu peguei lá e juntei os dois potes juntos, eu acrescentei, certo? Aumentar, ganhar, quando a gente ganha também, a gente tem uma coisa, a gente ganha, certo? Está relacionada à adição, porque se você não tinha, você vai adquirir, e se você já tinha uma quantidade, ela vai aumentar. Reunir, quando você tem partes separadas que você junta. Também o juntar, o adicionar, o agregar, todas essas palavras estão relacionadas à adição. Quando você escuta algum desses termos aqui, você percebe que nada diminui, sempre aumenta, sempre tem parcelas separadas, quantidades separadas, que quando são juntas, que quando você une, acrescenta, agrega, ganha, qualquer coisa desse tipo, essa quantidade vai aumentar. Ela jamais vai diminuir, sempre vai aumentar, certo? Na adição. Bom, espero que tenha ajudado você a compreender esse conceito, tá certo? E agora nós vamos trabalhar o conceito de subtração, que é diferente, é ao contrário da adição, que lá a gente reúne, agrupa, aumenta. E aqui, vamos descobrir o que acontece? Vamos lá, vamos ao exemplo. Também do seu livro didático. Essa situação, problema aqui, também se encontra na página 76 do seu livro didático, a mesma página em que estavam os exemplos anteriores, certo? Vamos ler comigo? Rebeca tinha 35 livros. Ela separou 20 desses livros e organizou em 2 caixas para doar. Escreva uma operação para calcular quantos livros Rebeca ficou. Olha só. Você preste bem atenção que, às vezes, a dica para a gente ver que operação se pode resolver está aqui, no próprio enunciado, certo? Olha o termo que tinha usado aqui. Ela tinha, quer dizer que alguma coisa foi alterada. Se ela tinha, ou aumentou, ou diminuiu, com certeza ela não ficou mais com os 35 livros. Alguma coisa aconteceu. Esse é o primeiro alerta. Por isso que eu até deixei essas 2 palavras aqui destacadas. Porque para você observar que dentro da situação problema, ele já te dá dicas de qual operação você vai poder resolver aquela situação, tá bom? Continuando aqui, ó.
a gente percebe que ela tinha, então, esse número foi alterado, os 35 livros, ou aumentou ou diminuiu. Aí, continuando, ela separou 20 desses livros, então a gente percebe que ela mexeu com 20 livros, né? E organizou 2 caixas para doar. Olha só, essa outra palavra aqui também destaquei ela. Quando você tem algo que você doa, o que que acontece? Se você tinha uma coleção de carrinhos, você ganhou um irmãozinho novo, certo? Aí você pegou uma certa quantidade desses carrinhos e doou para o seu irmão. Você resolveu presentear ele, doar para ele. E aí, você vai continuar com a mesma quantidade? Vai aumentar os seus carrinhos ou vai diminuir? Se você tem brinquedos, quando é no Dia das Crianças, você decide que tem crianças que estão precisando, que não tem brinquedos. Você vai pegar algum dos seus brinquedos e vai fazer uma doação, certo? Para crianças que não têm. O que que vai acontecer? Você vai continuar com a mesma quantidade? Os seus brinquedos vão aumentar ou seus brinquedos vão diminuir? Chegou o que vai diminuir, né? Você vai ficar com menos do que o que você tinha. Então, ó, vai ter sempre algumas palavras-chave ali dentro daquela situação que ela vai te ajudar, que ela vai te dar a pista para você decidir que tipo de operação é essa, certo? Se ela é uma operação de subtração, de adição ou alguma outra operação que a gente ainda vai ver pela frente. Então, aqui a gente já percebe que vai diminuir. E a gente aprendeu que no adicionar a quantidade aumenta. Então, ela não vai mais ser adição, ela vai ser subtração. É quando subtração parte da ideia de quando você tem uma determinada quantidade e ela diminui. Ela nunca vai aumentar, ela sempre vai diminuir, sempre vai acontecer alguma coisa em que essa quantidade, o total dela vai ser um valor menor do que aquele inicial, certo? Outra coisa que vocês têm que observar também. O que que se pede? Todo problema, ele tem uma questão. Qual é a questão aqui? Qual é a situação? O que está acontecendo aqui? Houve, assim, o episódio, o fato, mas aqui a questão é o que ela quer saber. Escreva uma operação para calcular com quantos livros a Rebeca ficou. A situação aqui, o que se pede para escrever uma operação, não está pedindo para resolver, certo? Para fazer o cálculo, mas é claro que a gente vai fazer, mas o que ela pede aqui é para você descobrir qual é a operação que vai resolver essa situação. Qual será a operação que você tem que calcular, que você tem que escrever para calcular, para fazer uso dela, para encontrar esse resultado. Vamos lá? Olha só. Está um pouco mais exemplificado aqui no próximo slide, me acompanhe. E para fazer essa operação, nós vamos usar o sinal de menos. Olha só, ele é representado por apenas um tracinho na horizontal, certo? E vamos ver como é que vai ficar esse sinal de menos. Olha só como é que fica. 35, porque ela tinha 35 livros, como ela doou, ela retirou. Então, foi menos 20, que foi a quantidade que ela fez a doação. Olha aqui, vamos exemplificar aqui. Eu exemplifiquei com vocês com imagens, tá bom? Olha só. Vamos ver aqui, ó, os 35 livros da Rebeca. E ela vai fazer a doação de 20, tá bom? Tem exatamente 35 livros aqui. Olha só, vamos tirando aqui os livros, ó. Esse, 1, agora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, fizemos a retirada de 20 livros. E olha só. Tá bem aqui, ó. Ela tinha 35 livros, tirou, né, menos 20 e ficou com... A gente acabou de contar. Quantos ela ficou? 15. Isso mesmo. A Rebeca ficou agora, depois da doação, apenas com 15 livros. Essa é a operação depois que ela fez a doação, certo? Continua.
Agora nós temos mais um exemplo também de subtração, certo? Olha só, professora, certo? Para participar de uma gincana, a professora levou 26 alunos, separou, depois ela separou 12 desses alunos para formar outra equipe. Olha só, ela pegou, levou os 26 alunos, encaminhou eles para o pátio, separou esses 12 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para formar outra equipe. E quantos restaram? Quantos ficou? Para outra equipe. Olha, ela decidiu aqui, ó, vocês formarão a primeira equipe. E olha só, vamos ver como é que vai ficar essa situação, essa operação, ó. São 26 alunos todos juntos, ela separa e a gente quer descobrir o restante. E olha a palavra que está aqui, ó. É a palavra que me deu a dica que essa operação é de subtração. A palavra separou. Estava junto, tinha uma quantidade, ela separa. Então, as quantidades vão ficar em partes menores, não é isso? E olha só, 26 é a quantidade de aluno menos o que ela separou, 12 foi a quantidade que ela já deixou separada. Então, ficou 14 alunos. 26 menos 12 igual a 14. Essa é a operação para resolver aquela situação, problema da professora. E por que eu trouxe isso para você, esses dois exemplos? Olha, sempre que na situação problema tiver palavras como separar, comparar, completar, tirar, reunir, perder, doar, vender, sempre que traz a ideia de um total maior em que vai ser reduzido, significa que aquela operação é de subtração. Quer dizer que quando você for resolver ela, você tem que usar o pontinho menos, porque vai diminuir, vai separar, vai reduzir, tá certo? E olha só, gente, até a próxima aula. Todas as atividades de vocês estão na agenda, tá bom? Beijão!